Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Nós estamos falando sobre o amor. Amém, irmãos? Quantos estão comigo aqui? Amém? Estamos falando sobre o amor. Mas o amor, ele é só uma palavra. Se não tiver manifestação, se não tiver expressão, se não tiver atos, se não tiver uma conduta, se não tiver uma prática, o amor é só uma palavra. O amor será apenas uma filosofia. Às vezes nós somos bons para filosofar. Às vezes nós somos bons para discursar. A gente pode falar sobre o amor, a gente pode discursar sobre o amor, a gente pode falar coisas lindas a respeito do amor. Mas o que interessa para nós, irmãos, não é somente falar sobre o amor, mas é viver de uma forma prática isso. Olha, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, Deus só não ficou apenas no discurso, olhando para a humanidade, amando a humanidade e dizendo, eu amo as pessoas a quem eu criei, as quais eu criei. Mas Ele enviou o seu Filho. Isso foi um ato, uma atitude. Que o nosso coração possa ser tomado por atos de amor. Amém, irmãos? O que nós queremos é isso. Aliás, nós estamos, como os irmãos bem disseram, numa campanha que tem tudo a ver com amor. A campanha dos 21 dias de consagração para um coração ardente. Acender o nosso coração em amor para o Senhor Deus. E quando nós acendemos o nosso coração em amor para Deus, quando o nosso amor é aceso, evidente que nós não vamos ficar só no discurso, nós não vamos ficar apenas na filosofia, mas nós vamos fazer coisas. Nós vamos amar as pessoas de verdade, de fato. Que o meu coração e que o seu coração, neste tema que nós estamos falando aqui, nesta campanha que nós estamos vivendo aqui, possa de verdade, o seu coração possa de verdade estar cheio de amor a Deus, estar cheio de amor ao Senhor, estar cheio de amor ao próximo. Que a nossa vida possa ser vista como vidas que verdadeiramente amam ao Senhor. Eu quero que eu seja conhecido como uma pessoa que ama, uma pessoa que demonstra amor, que demonstra esse afeto, que demonstra essa coisa que eu recebi de graça de Deus. E se eu recebi de graça de Deus, eu preciso também irradiar, eu preciso manifestar para os outros de forma gratuita. Eu gostaria de ler todo esse capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Então você pode acompanhar aí no telão. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. E diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor.
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, curvar as nossas cabeças. Senhor, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra é a Tua voz. A Tua palavra é a direção que o Senhor nos dá. A palavra, Senhor, é o alimento. A palavra do Senhor é vida. E nós te bendizemos, porque estamos diante de palavras de vida, Senhor, palavras de vida eterna. Nós te bendizemos, ó Pai, porque nesta manhã nós podemos nos alimentar com essa palavra. Nós te bendizemos, ó Pai, porque nesta manhã nós podemos, Senhor, ouvir a Tua voz. A Tua voz, ó Pai, que compartilha a vida conosco. Por isso, Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus, que esses sejam momentos proveitosos da nossa vida, que ao estar aqui, Deus, para te buscar, para, Senhor, te louvar, para te engrandecer, que ao nós estarmos aqui, Senhor, o fato de nós estarmos aqui, não somente, ó Deus, para isso, mas também, Pai, para receber de Ti o alimento que vem dos céus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nesta manhã, Deus, com o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, colocar em nosso coração tudo aquilo que precisa ser colocado, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, esclarecer tudo aquilo que precisa ser esclarecido. Que o Senhor venha, Deus, reforçar tudo aquilo que nós já sabemos, ó Deus, sobre o amor, mas que nós possamos, acima de tudo, praticar, Senhor. Praticar vida, praticar o amor, praticar, ó Deus, aquilo que Tu queres. Por isso, ó Deus, nos envolva, Senhor, nos envolva com as Tuas coisas, nos envolva com a Tua palavra, Senhor. Não deixe que a nossa mente, ó Deus, venha, Senhor, a espairecer, venha, ó Deus, no momento da pregação da Tua palavra, venha se preocupar com outras coisas, que não, Senhor, propriamente, ó Deus, o Teu reino, que não propriamente a Tua palavra, Senhor. Nós nos colocamos na Tua presença e Te pedimos, ó Pai, nos abençoa. Abençoa cada um, Pai. Pois assim, Deus, nós oramos agradecidos, não em nosso nome, porque nada somos e nem merecemos, mas nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Amado, se a Bíblia ela fosse um hinário, se a Bíblia Sagrada fosse um hinário, como é o nosso Salmos e Hinos, que a gente não canta mais, mas os Salmos e Hinos é um hinário congregacional. Se a nossa Bíblia fosse um hino, com certeza este capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios seria um hino dos mais cantados por todos.
É um verdadeiro hino. É um hino de amor. Porque ele nos dá assim, uma beleza, uma profundidade nas palavras que o apóstolo Paulo escreve. E quando eu estava, irmãos, me preparando para esta mensagem, eu pude perceber que e creio que muitas pessoas estão ainda longe desse projeto de Deus, dessa intenção de Deus, de que nós nos amemos, de que a gente possa amar. Porque é lindo, é profundo aquilo que o apóstolo Paulo escreve. Paulo estava escrevendo à igreja no sentido de instruir os coríntios sobre os dons espirituais. Então ele estava escrevendo lá, instruindo sobre como deveriam ser, como deveriam viver, como deveriam exercer os dons espirituais. E de uma forma surpreendente, ele abre um parêntese entre os capítulos 12 e o capítulo 14 para falar de algo poderoso. Ele estava falando de dons, mas de repente no meio daqueles capítulos 12 e 14, ele vai falar de algo surpreendente. Ele abre ali um parênteses. E muitas vezes, eu diria que na maioria delas, nós damos muita ênfase, muito mais ênfase no poder dos dons espirituais do que no amor. Quando a gente vai estudar coisas referentes ao Espírito Santo, a gente quer aprender muitas coisas sobre os dons espirituais. Nós queremos saber como que é, como que não é, como que funciona, como que tem que ser, como não deve ser, se é certo, se é errado. Então a gente dá muita ênfase no poder dos dons espirituais do que no próprio amor. Sim, porque os dons são expressões de poder. E para muitos é um sinal de status dentro da igreja. Nós já falamos aqui quando estudamos na escola bíblica, né, Nelson? Na nossa escola de formação bíblica, estudamos sobre o Espírito Santo e falamos ali sobre os dons espirituais. Mas talvez o amor exercido na igreja não seja algo, amados, que traga destaque, que traga status, ou seja, uma coisa assim tão poderosa que os crentes desejam alcançar. Se a gente fizesse uma enquete, o que você gostaria de receber do Espírito Santo, qual o dom? Eu queria falar em línguas, eu queria profetizar, eu queria interpretar, etc, etc. Mas será que nós diríamos assim, eu quero ter mais amor? Será que é alguma coisa que a gente deseja verdadeiramente alcançar, almeja isso? Então Paulo abre um parêntese. E ele abre este parêntese porque estava preocupado. Como eu disse, os dons são expressões de poder e o seu uso indevido poderia produzir resultados catastróficos dentro da igreja. É por isso que ele escreve. E o apóstolo, ele está tentando esclarecer que há uma inversão de valores quando se trata de dons espirituais, indicando que muitos querem a glória para si, em vez de glorificar a Deus, que é aquele que dá os dons. E isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Triste porque revela um egocentrismo. Triste porque revela um egoísmo que todos nós devemos abolir do nosso meio. O que Paulo está ensinando é que é o propósito de Deus para os dons espirituais é que todos eles, sejam exercidos com amor. Amém? Todos eles sejam exercidos com amor. E eu vou mais além. Tudo em nossa vida, tudo deve ser exercido com amor. Não só os dons espirituais, mas tudo que nós fizermos precisa estar ali, deve ser exercido com amor. Até quando nós formos admoestar alguém, até quando nós formos corrigir alguém, essa correção, esta admoestação precisa ser feita com amor. Quando nós formos ensinar, quando nós formos debater, quando nós formos rebater,
quando nós formos discordar, quando nós formos orientar, quando nós formos exortar, nos posicionar, devemos fazer todas essas coisas com amor. Esta é a regra para o nosso convívio. Esta é a medida para o nosso convívio. E dela nós não podemos abrir mão. Amém? Diga para o teu irmão aí, você precisa amar. Aí, mas está muito tímido. Fala com fé, irmãos. Você precisa amar. Você precisa amar em todas as coisas, em todos os momentos. Então eu quero nesta manhã abordar diversos aspectos deste amor que é abordado pelo apóstolo Paulo. E em primeiro lugar, amados, eu gostaria de dizer assim, que sem o amor, nada é válido. Diga aí, nada é válido. Sem o amor, amados, nada é válido. Nos 3 primeiros versículos deste capítulo, o apóstolo Paulo não está fazendo apenas e tão somente um poema de amor para ser lido nos casamentos. Muitas vezes esses 3 primeiros versículos são lidos em casamentos. Ele não está trazendo uma inspiração para que pessoas usem como trecho de suas músicas. Existe uma música de uma banda não evangélica que usa esse trecho da Bíblia, né? Eu não vou cantar, irmãos. Pode ficar sossegado, porque eu fiquei sabendo que depois, no final, teve até a pessoa falando, você sabe cantar Djavan? Você sabe cantar Djavan? Sabe alguma coisa do Djavan? Então, eu não vou cantar, irmãos, mas os irmãos sabem de quem eu estou falando. Né? Dá vontade de cantar, mas não vou cantar. Preciso amar as pessoas, né? Como se não houvesse amanhã. Mas não era essa a ideia de Paulo, muito pelo contrário. Ele está exortando a igreja de Corinto, que estava em pé de guerra, se assim nós podemos dizer. Ela estava dividida em facções. Ora, como pode uma igreja se gabar de grandes feitos, de grandes dons espirituais, se ela está longe do que Deus é? Leia a carta aos Coríntios e você vai entender. Lembre-se que nós falamos no domingo passado sobre 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Qual é a validade dos dons, ou para que eles servem, se não existe amor? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que soa, ou como o prato que retine. Alguém já ficou chateado quando o baterista se empolga nas igrejas? Não estou falando aqui, porque aqui isso não acontece, né? Mas nas outras igrejas, cadê o baterista? Chega aqui, me faz um favor, é você mesmo. É você mesmo. Pode ser você que estava aqui. Eu queria que você batesse com força, com intensidade. Mas vai rápido, irmão. O prato aqui, bate ali. Só o prato. Eu quero que vocês entendam o que Paulo estava querendo dizer. Bate num prato aí, mas bate com força. Bate bastante. Bate no outro, agora no outro, vai. Aí. Obrigado, irmão. É isso que Paulo está querendo dizer, irmãos. Era isso que eu gostaria que você entendesse. Você já ficou irritado quando alguém bate com muita força ali, com tanta intensidade que começa a irritar os seus ouvidos? Pois então é a mesma coisa. Aquele que fala em línguas, mas que não demonstra nenhum amor para com os outros, é comparado, segundo o apóstolo, como um prato que retine. Faz só som, irrita. Mas se não tiver amor, não vale nada. Alguém assim, explica ele, é como um prato enorme sendo agredido, um prato enorme sendo espancado intensamente, gerando um barulho ensurdecedor que não edifica ninguém.
O que Paulo tinha em mente, a intenção dele, ao se expressar desse modo, é produzir imagens bem grosseiras e desagradáveis na nossa cabeça, na cabeça dos leitores, para que eles entendessem como o comportamento deles estava soando da mesma forma, e com certeza iriam mais irritar do que abençoar. Pense nisso, irmãos. Todas as coisas precisam ser feitas na medida do bom senso. Amém? Todas as coisas devem ser feitas na medida do bom senso, e a medida do bom senso, amados, é o amor. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, diz Paulo, nada serei. Perceba, irmãos, as profecias servem para a edificação do corpo de Cristo. Isso está bem claro. No entanto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como isso pode acontecer com profetas que são vazios do amor? Deste amor que vem da parte de Deus, como que pode acontecer isso? Profetizar, falar das coisas de Deus, mas não ter dentro de si o amor. Se não tiver amor, nada serei, diz o apóstolo Paulo. Ainda que recebesse, quem sabe, o maior dos dons do Espírito, a capacidade de ouvir a voz de Deus, a capacidade de entender as revelações de Deus, a capacidade de comunicar as verdades de Deus e demonstrar um nível de fé tamanha que evoca o poder de Deus, um cristão não seria coisa alguma sem o amor. Imagine isso. Você ter esses dons, essa capacidade de ouvir a Deus e de falar para o seu povo sobre as coisas de Deus, mais uma coisa vazia, porque dentro de si não tem amor. Se não tiver amor, nada serei. O apóstolo tenta esclarecer que sem o amor, este maravilhoso dom é, digamos assim, completamente inócuo, inofensivo. Ele não consegue produzir o resultado desejado. Não adianta nada eu subir aqui, não adianta nada ninguém subir aqui, neste púlpito ou em qualquer outro púlpito, e pregar e demonstrar que sabe alguma coisa de Deus, mas no fundo não tem amor. Lamentavelmente, amados, temos visto, não à toa, que de tempos em tempos, homens e mulheres da igreja, considerados grandes, nós vemos caindo da fé ou de suas posições, porque a soberba tomou o lugar do amor. E o passo seguinte não é outro a não ser a ruína dessas pessoas, a ruína deles mesmos. E a ideia aqui não é anular, amados, os dons espirituais. Claro que não é essa a intenção. Os dons continuam a ser úteis, os dons continuam a ser benéficos para a igreja, para o cristianismo em si, pois não depende da pessoa, mas dependem do Espírito Santo. Mas todavia fica claro que os dons, eles devem ser exercidos com decência e ordem, mas principalmente, eles devem ser exercidos com amor. Amém? Então diga para a pessoa que está ao teu lado aí, fala assim, você precisa exercer seu dom com amor? Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O Senhor deixou bem claro, Ele já deixou bem claro, Ele já deixou bem explícito a sua palavra, na sua palavra, que Ele não se importa com o sacrifício em si, pura e simplesmente, mas sim com o coração do adorador que oferece este ou aquele sacrifício. Lá no Salmo 51, 16 e 17, Davi diz, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos.
senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E também lá em João 4:23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão. O Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Então Paulo esclarece, amados, que abrir mão de todos os bens em favor dos pobres, como sugerido ao jovem rico lá no Evangelho segundo Lucas, ou até sacrificar a própria vida sem amor, é um ato que não tem proveito algum. Não tem proveito algum, porque o ato de Deus dar o seu único filho, ele foi tão poderoso, como eu disse no começo, porque ele amou o mundo de tal maneira. O que fica bem nítido nesses 3 primeiros versículos lá de Coríntios, é que os mandamentos de Deus ainda se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Então, nós precisamos, amados, amar. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar sobre isso, é que com o amor tudo se resolve. Diga para o seu irmão aí que está ao teu lado, o amor tudo resolve. O amor, com amor tudo se resolve. Diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Paulo passa a ensinar aqui então o que é este amor. O que é o amor? Ele descreve o que é o amor e tenta demonstrar que os problemas dentro da igreja de Corinto existiam porque os crentes daquela igreja não estavam agindo com amor. O apóstolo lista diversas características do amor que qualificam o amor e qualificam o que o amor de fato é. E o mais interessante, amados, é que todas essas descrições lá no texto original, que é na língua grega, não são expressas por meio de adjetivos. Elas são expressas por meio de verbos. Então eu entendo que Paulo fez assim para demonstrar que o amor não é uma coisa estática. O amor é uma força dinâmica de ação. Tudo que ele fala ali, ele fala em verbo. Ele não fala em adjetivo. Ele diz, o amor é paciente. Mesmo quando eu sinto um forte desejo de me expressar ou decidir, com a ajuda do Espírito Santo, decidindo amar, eu exercito a paciência, demonstro o domínio próprio, diante das provocações, diante de tensões criadas por pessoas ou situações, eu sou paciente, porque o amor, ele é paciente. O amor se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldades ou adversidades. O amor não se ofende no primeiro insulto. Quem ama não se ofende no primeiro insulto. Ele é longânimo. O amor não quer retaliação. É o contrário da impaciência, que está preparada para agir com vingança. O amor é paciente, ele não deseja nada disso. A paciência suporta muitos deslizes. A paciência suporta a negligência das pessoas que estamos bem perto, com as quais nós convivemos. O amor, ele é paciente. Ele não procura retaliação. Ele não procura vingança. Ele não se ofende com o primeiro insulto. O amor é paciente.
Ele diz: o amor é bondoso, mesmo quando me tratam mal. É a ideia de vencer o mal fazendo o bem. O amor é bondoso, ele é compassivo, ele é atencioso e é agradável até com aqueles que não merecem. O amor faz com que as pessoas exerçam atos de bondade. Não é meramente um amor contemplativo, que fica contemplando, mas é um amor ativo, que as pessoas agem. O amor, ele se alegra com a verdade. Mesmo que mentir pareça ser mais fácil, muitas vezes nós somos tentados a falar mentiras, porque às vezes a gente ajeita as situações, porque achamos que mentir é muito mais fácil. O amor alegra-se com o conhecimento da verdade, pois a verdade liberta. Portanto, o amor se alegra diante do triunfo do bem. Ele não se alegra diante da mentira. Ele não se alegra diante da maldade, porque muitas vezes a mentira está associada à maldade, a maldade está associada à mentira. O amor, ele se alegra com a verdade. Ele diz: o amor tudo sofre. O que será que ele quer dizer com o amor tudo sofre? Amados, mesmo quando as decepções, elas são esmagadoras, o amor tudo sofre. O amor é tolerante. O amor sofre, mas não perde a esperança, e ele guarda a perspectiva do Espírito Santo numa possibilidade de mudança. E este termo sofre, na língua grega, ele se deriva de uma palavra cujo significado é telhado. O telhado recebe todas as intempéries para proteger e conservar o bem-estar dos habitantes que estão no interior de uma casa. O amor sofre é com esse propósito, de abençoar, de conservar, de proteger. E ele diz: o amor tudo crê. Ainda que os outros não creiam, nós devemos manter nossa fé no poder transformador do Evangelho, no Espírito Santo. Quem ama, crê no lado bom das pessoas, não procurando expandir os defeitos delas, como fazem alguns bisbilhoteiros, não é isso, irmãos? Tem gente que não consegue ver nenhum lado bom na pessoa. Quando tu vai falar de alguém, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, aquela pessoa ela é devagar, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, mas o amor, ele crê. O amor demonstra a disposição de confiar, ao invés de suspeitar malignamente das pessoas, sempre acreditando que é uma intenção correta, mesmo diante da falha daquela pessoa. O amor crê. Ela falhou, mas a intenção dela não era isso. A intenção dela era correta. O amor, ele tudo crê. O amor tudo espera. Mesmo que a esperança de todos já tenha morrido, o amor aguarda o cumprimento do plano de Deus. E também o amor continua olhando, esperando para que de melhor o que há nas pessoas, o que há de melhor nos homens. O amor, ele tudo espera. Ele continua olhando e esperando para ver aquilo que um homem, aquilo que uma mulher tem de bom dentro de si. O amor, ele diz, tudo suporta. Abrir mão de privilégios em favor dos irmãos, amados. Especialmente quando eu penso que não posso mais suportar certas pessoas ou circunstâncias. A palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. O amor permanece firme diante do sofrimento. O amor, amado, suporta os abusos alheios. O amor suporta os fracassos alheios. O amor suporta os retrocessos. Olha, amado, se não fosse o amor, eu já teria desistido de muitas pessoas. Já teria desistido de inúmeros irmãos. Já teria desistido de inúmeras pessoas que me cercam. Mas a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. Suporta as perseguições. Suporta
as mentiras, suporta as injúrias. O amor tudo suporta. Na adversidade, o amor jamais culpa a Deus. O amor, ele confia na providência de Deus. Além de falar do que o amor é, ele diz aqui, o amor é isso, o amor é paciente, é bondoso, se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas o apóstolo Paulo, além de falar do que o amor é, ele vai falar também sobre o que o amor não é. O amor não inveja. Especialmente quando eu percebo que os outros têm se destacado mais do que eu. Não é certo, nem é amoroso fomentar a rivalidade, nem cobiçar a vida do próximo. Isso é sinal de insatisfação com o que Deus tem dado a você. O amor não inveja, ele não sente ciúmes, não é despeitado. Atitudes assim não podem coexistir com o espírito de amor. Sentimentos de inveja e ciúmes são de natureza destrutiva. Por isso o amor, ele não inveja, porque a inveja, o ciúme destrói. O amor não se vangloria. Mesmo quando eu tenho vontade de contar para a todos as minhas realizações. O amor não glorifica a mim mesmo, mas honra o próximo e glorifica a Deus. Então o amor, ele não se vangloria. O amor não se orgulha. Mesmo quando eu penso que eu estou com a razão. O amor não é altivo e não tenta dominar os outros. O amor se preocupa em dar-se e não em firmar-se. Então no amor não existe o orgulho, irmãos. Mesmo quando você acha que tem razão, ele não se orgulha. Ele não tenta dominar os outros. O amor não se preocupa em firmar-se, mas em dar de si mesmo. O amor impede a pessoa de inflar-se com o senso da sua própria importância. Há pessoas que se inflam quando se acham importantes. O amor, ele impede isso. O amor não maltrata. Ele não age inconvenientemente, mesmo que isso possa trazer atenção a mim. O amor não constrange os outros, mas os recebe e os faz sentir-se bem. Quem maltrata, amados, não tem amor. O amor, amados, ele não se comporta sem boas maneiras. As pessoas que não têm boas maneiras refletem que não amam. O amor age com decoro e com boas maneiras. O amor não se exerce de forma indecorosa. O amor não é rude. Ele não se expressa por palavras inconvenientes. Ou quando a gente pratica ações indecentes, porque ele não maltrata. O amor não é mal criado. Quando uma pessoa é mal criada, amados, revela que ela não tem amor, porque o amor não maltrata. Então, o amor, ele não é mal criado, ele não é vil, ele não é bruto, ele não é arrogante. O amor não procura seus interesses, mesmo quando eu tenho muito a ganhar com isso. O amor, por um ato de vontade, procura servir ao invés de ser servido. Quer encontrar uma pessoa que ama? É aquela que procura servir do que ser servida. Porque o amor, ele não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente. Mesmo quando as pessoas tentam me provocar, não devo me exasperar. A ideia é não ser uma pessoa melindrosa, nem estar disposta a ofender. O amor não desiste de treinar os outros na justiça, mesmo diante das falhas, mesmo diante das provocações. O amor não se ira facilmente, o amor não perde a compostura em qualquer situação.
quando eu perco a minha postura, quando eu perco a compostura, diante de qualquer situação, seja ela X ou Y, diz que eu não amo, porque o amor não se ira facilmente, não se amargura ante as ofensas, quer sejam reais ou quer sejam elas imaginárias, porque muitas vezes se ofende por uma coisa que não existe, ela imagina. Quando ultrajado, o amor não revida com ultraje. O amor não guarda rancor. É o grande perigo de me tornar prisioneiro do meu próprio ódio. O amor decide não levantar ofensas passadas, já cobertas pelo perdão, ou seja, não fica afagando na memória os males que já sofreu, mas sempre perdoa e esquece. O amor não guarda rancor. Pessoas rancorosas são pessoas que não amam, porque não conheceram ainda esse amor de Deus. O amor não encontra mal onde o mal não existe. O amor não se alegra com a injustiça, ou seja, o amor jamais ele se rejubila quando outros cometem a maldade, quando outros cometem um erro. O amor não fica alegre com essas injustiças. O amor cristão, sob hipótese alguma, poderá se regozijar perante o mal. Jamais poderá desfrutar do prazer doentio de um transgressor que pensa ser bem-sucedido. O amor não é assim. Ele não se alegra com a injustiça. Então Paulo fala o que é o amor e o que não é o amor. E em terceiro e último lugar, eu digo que nada é maior do que o amor. Amém? Então fala para o seu irmão, nada é maior do que o amor. Nada é maior do que o amor. Isso, os dons passam, mas o amor não. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Os dons espirituais são bênçãos de Deus para nós. É uma demonstração do seu reino, visando o crescimento e o desenvolvimento espiritual do seu povo. Mas diz a palavra de Deus que eles terão um fim na eternidade. Quando Jesus voltar e nos tornarmos plenos nele, então não necessitaremos mais dos dons. Porém diz, o amor vai permanecer. Bastaria apenas isso para percebermos, amados, que o amor é maior do que todos os dons espirituais. O amor é um sinal de maturidade. O amor é a régua em que nós estamos sendo medidos. Eu, você, todos nós estamos sendo medidos pela régua do amor. Por isso o amor deve ser preservado, ele deve ser praticado desde já, porque na eternidade vai existir o amor não cessa, os dons vão passar, no céu não vamos ter mais dons de revelação, dons de línguas, etc., porque já passarão, mas o amor permanecerá. O amor permanecerá. Nós devemos preservar e praticar, nos preparando e nos amadurecendo para o dia em que nós deveremos habitar no céu, amém? Eu quero habitar no céu. Quem quer habitar no céu? Amém? Então comece a praticar desde já o amor, irmãos. Comece a treinar, pratica aí o amor. Pratica o amor com o seu irmão, com a sua irmã. Pratica o amor com aquele que nem gosta de você. Por que praticar o amor com quem me ama? Praticar o amor com a minha mãe, com meu pai, com minha esposa, com meu filho, com os meus irmãos é fácil. Pratique o amor com aquelas pessoas que te odeiam. Pratique o amor com aquelas pessoas que não vão com a tua cara. Porque isso é um sinal de maturidade. Diz lá Paulo, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então chega um momento em que Paulo diz que abandonou as coisas de menino, como o egoísmo, como o egocentrismo, como o exclusivismo, como coisas do gênero, pois ele quis buscar coisas maiores. Diga assim, eu quero buscar coisas maiores. O amor, amados, caracteriza a vida de um discípulo de Cristo. Você quer ser reconhecido como um discípulo de Cristo? Então ame. De que forma?
amando os outros com o amor que Deus já derramou no seu coração. Então, amados, precisamos deixar de meninice. Precisamos deixar de lado, irmãos, a imaturidade. Precisamos deixar de lado a infância espiritual. É um conselho que Paulo dá. Nós precisamos demonstrar na nossa vida cristã sinais desta maturidade. Então vamos deixar de lado toda a meninice, toda a criancice, toda essa questão dessa infância espiritual. Vamos deixar de lado, vamos viver algo maior, algo que Deus tem para nós. Vamos viver o verdadeiro amor, o amor que desceu dos céus para nós e que a gente precisa irradiar esse amor para os outros. E o amor, ele jamais acaba, porque é o dom maior, é o dom maior. Assim permanecem agora esses três, diz ele: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, por fim, o texto apresenta o amor junto com a fé e a esperança. E afirma categoricamente que o amor é o maior do que todos. Isso acontece justamente porque a fé e a esperança, elas apontam para o amor. Esta, amados, é a tríade favorita das virtudes cristãs. Mas o amor é o maior. Fé, esperança e amor. É a tríade das virtudes cristãs. Fé, esperança e amor. Mas o amor é o maior de todas elas. Dos três grandes valores morais e espirituais, o maior é o amor. E se nós observarmos lá em Hebreus 11:1, percebemos que a fé é a certeza absoluta das coisas que se esperam. E é justamente isso que Paulo está dizendo: temos certeza absoluta de que o amor permanece. E isso nos traz a esperança, porque o amor é maior até mesmo que a fé e é maior até mesmo que a esperança. Então, amados, o amor jamais acaba. Que afirmações profundas, que afirmações poderosas que nós temos neste capítulo 13 de 1 aos Coríntios. Que afirmações profundas, amados. Como eu disse no começo, seria um hino dos mais cantados, se fosse um hinário. O contraste que Paulo faz entre a natureza temporal dos dons e a natureza eterna do amor, revela, amados, uma característica impressionante, que o amor jamais acaba. Por isso, o amor é bom e firme alicerce para todos os nossos atos. Você quer fazer coisas, irmãos? Querem fazer coisas? Amém? Para Deus, é claro. Querem fazer coisas para Deus? Então se alicercem no amor. No amor. No amor. O amor é o bom e firme alicerce para todos os nossos atos. Inclusive para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade. O amor, ele é uma base sólida, firme, um alicerce para isso. Amados, o amor, ele ocupa uma posição suprema. Neste mundo, nada deste mundo, aliás, vive ou prospera que não esteja à sombra do amor. Nada vai viver, nada vai prosperar, nada vai crescer, se não estiver à sombra deste amor. Então, para estarmos, amados, rendidos em amor, nós precisamos amar, amém? Nós precisamos amar. Eu gostaria que os irmãos do louvor viessem aqui à frente. Nós vamos encerrar este momento. E, mas depois que a gente lê e estuda este capítulo 13 da epístola de Paulo aos Coríntios, da primeira epístola, que a gente estuda profundamente o que Paulo está querendo dizer quando ele afirma: o amor é isso, o amor é isso, o amor é isso. O amor não é isso, não é isso e não é isso.
Eu acredito que se eu fosse chamar aqui à frente para orar, as pessoas que não estão 100% amando, acho que todos nós viríamos para frente. Mas então eu gostaria que você aí mesmo, no seu lugar, ficasse de pé. Eu sei que alguma coisa, em uma coisa ou outra, nós estamos ainda falhando neste amor. Não importa, amados, o que nós somos, não importa o que temos, não importa o que nós fazemos, não importa as nossas habilidades ou os nossos dons, não importa se nós somos pastores ou se somos membros comuns da igreja, não importa se somos convertidos há muito tempo ou há pouco tempo, ou somos neófitos, não importa se conhecemos muito ou pouco, se somos bons em determinadas coisas, em determinadas áreas e ministérios ou não, não importa. O que importa é se nós amamos ou não, porque o que importa é o amor. O que mais importa é se temos investido a nossa vida para que ela seja uma expressão viva e verdadeira do amor de Deus, que é derramado abundantemente sobre nós. E desse amor que jorra do trono da graça de Deus. Eu pergunto a você, você ama assim? Você ama conforme o amor que Paulo explicou, que Paulo escreveu aos Coríntios? Eu sei que é difícil, irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar agora. Eu sei que é difícil. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pude perceber o quanto ainda falta no meu ser para que eu ame como se deve amar. Eu sei que é difícil, mas entenda, mas nós temos o Espírito Santo ao nosso lado para nos dar exatamente aquilo que nós precisamos e também para nos inundar com esse amor maior, este amor poderoso e este amor mais excelente. Eu gostaria que você estivesse aí buscando a Deus. E você estivesse dizendo assim: Senhor, eu sei que é difícil, Pai, mas eu quero, Senhor, percorrer por este caminho. Eu quero ter esse dom mais excelente, Senhor, porque todos os outros dons que o Senhor tem me dado, eu vou exercê-lo bem, e ele só vai ser válido se eu tiver amor, Senhor. Então peça a Deus que Ele dê amor ao seu coração. Peça que Ele dê um amor, o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que é benigno, o amor que suporta as injustiças, o amor que não se alegra com as injustiças, o amor que é como Paulo disse, ele é maior que a fé, ele é maior que a esperança. Que o nosso coração possa ser um coração que venha buscar a presença de Deus para amarmos. Que a nossa vida possa ser uma vida que nesses dias de campanha nós possamos experimentar o nosso coração queimando em amor a Deus, o nosso coração queimando em amor pelos irmãos, o nosso coração queimando em amor pelo nosso próximo, até por aqueles que são indiferentes, até aqueles que nem olham para a nossa cara, até mesmo aqueles que nos ignoram, aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos detestam. Mas o meu amor vai irradiar, meu amor vai ser refletido nessas vidas. Peça para Deus fazer um milagre no seu coração. Se você olha para uma pessoa, olha para uma situação e você não consegue, peça um milagre de Deus hoje na sua vida. Peça um milagre de Deus.
Peça esse dom supremo, esse caminho excelente que você deve percorrer. Peça a Deus, peça ao Senhor, peça com fé. Seja sincero: Deus, eu não consigo amar aquela pessoa. Deus, eu não consigo ter amor por este ou por aquele, Senhor. Eu sei que a Tua palavra diz, mas eu não consigo. Me dar este dom, Senhor. Transforma o meu coração, faz um milagre na minha vida nesta noite, nesta manhã, Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra mais uma vez. E queremos, ó Pai, Te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor. Mas acima de tudo, ó Pai, nós queremos Te pedir nesta manhã que o Senhor faça, a Deus, um milagre no nosso coração. Que o Senhor faça, a Deus, um milagre na nossa vida. A Deus, que o amor seja encontrado em nós. Que o amor do Senhor seja visto em nós. Que o amor seja algo característico na nossa vida. Que o amor seja uma marca registrada, Senhor, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ah, Deus, mesmo que seja difícil, Senhor, mesmo que seja um grande desafio para cada um de nós, oh Deus, nos batiza com Teu amor, Senhor. Batiza-nos, ó Deus, com o Teu amor nesta manhã, Senhor. Queremos sair daqui, ó Deus, transformados e renovados. Queremos sair daqui, ó Deus, nesta manhã, totalmente transformados, rendidos a Ti em amor, Senhor. Ah, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a como cristãos, a como filhos do Senhor, a viver, ó Deus, essa verdade da Tua palavra em nossas vidas. Assim, ó Deus, eu peço as Tuas bênçãos nesta manhã para os meus irmãos, para as nossas vidas. Eu peço essa bênção, Deus, para a igreja do Parque Cruzeiro. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. E que as palmas glorifiquem o nosso Deus.